A morte é o único final para a vilã. Capítulo 116. A joia que a Penélope pediu era o ovo desse pássaro? Eu olhei para o pássaro com um olhar desconfiado. Biu, piu. Quando nossos olhos se encontraram, o pássaro piou e bateu as asas. Ele deve ter reconhecido seu mestre. Ele agitou as asas assim que viu você. Você pode colocá-lo no seu quarto, se você quiser. Originalmente darei ele a você. Eu olhei para o Derek com um olhar confuso por causa dessa informação repentina. Ele olhou para a gaiola, e não para mim, e fez um movimento descuidado. Eles disseram que esse aqui ainda não procriou e um dia é possível que isso aconteça. Isso significa que posso ficar com o diamante Poppin que a Penélope queria ano passado. Eu não conseguia entender os seus sentimentos nem um pouco. O que, por acaso isso é um presente por não ter acreditado em mim antes do julgamento? Não é muito descarado da parte dele? Sem me dar nenhum pedido de desculpas, você quer que eu pegue isso e ficamos por isso mesmo? Talvez ele soubesse que essa ideia é absurda, mas ele só ficou ali parado ereto e rígido. E então um bom tempo depois. Por quê? Eu deixei meus sentimentos aflorarem. O quê? Você sempre me odiou por ser extravagante, não é? Eu realmente não entendo. Por que você quer me dar ele? Os olhos azuis dele estremeceram. Dessa vez eu vi isso claramente. Tudo bem, parece que você o odiou. Do nada, ele afrouxou sua expressão rígida e esboçou um sorriso amargo. Você sempre quer eu lhe dê uma explicação. Na verdade, eu mesmo não sei o porquê eu agi dessa maneira. Fui eu quem ficou constrangida com a sua resposta. Olhando para ele sem expressão, que abriu a boca e falou silenciosamente. Eu estava apenas andando e encontrei isso, me lembrei que você disse uma vez o que queria. Essa é uma espécie muito rara. Por isso não queria que outra pessoa a pegasse. Essa explicação é o suficiente para você? Não explicou nada, mas isso tudo me surpreendeu. Então, por que motivo você lembrou o que a Penélope queria ano passado? Queria fazer mais perguntas, mas me contive. De todas as formas, isso não era mais importante. Obrigado por ter conseguido ele para mim, mas eu não o quero. Respondi com calma. As pupilas azuis tremeram imediatamente, confusas. Por que não? Não acho que posso assumir essa responsabilidade até que ele ponha ovos. Falei enquanto me aproximava da gaiola. Meu coração batia com força, porque temia que esse homem, que tem uma personalidade distorcida, pudesse fazer como da última vez, como jogar fora ou matar o pássaro imediatamente. Você tem razão. Surpreendentemente, Derek estava concordando comigo enquanto assentia. Então me encarregarei disso por enquanto. Que diabos está acontecendo com ele? Eu olhei para ele com um olhar surpreso, logo que percebi o óbvio. Um pássaro que produz uma joia cara, não pode ser morto assim facilmente. Em troca, você pode vir aqui de vez em quando dar uma olhada no pássaro, talvez ele queira te ver. Bio. O pássaro gritou como se estivesse concordando com ele. Eu virei. Respondi sem hesitar, porque eu havia gostado muito desse pássaro. É claro, que não falei que só viria visitar o pássaro quando ele não estivesse. Um silêncio incômodo caiu no cômodo por um tempo depois da minha resposta. Passei um tempo olhando o pássaro. Acho que já era hora de me despedir. Quando meu pai se retirar, daqui a alguns anos, eu serei o sucessor do ducado. Derek de repente rompeu o silêncio. Não importa o quão experiente eu seja, sempre vai haver falhas e vulnerabilidades durante esse processo. Os inimigos políticos não perderão a oportunidade para tentar confrontar e destruir os Eckhart. Você vai sempre ser envolvida em tudo isso. Isso foi uma informação que veio de repente. Ele continuou suas palavras sem hesitação, mesmo que meus olhos estivessem grudados nele. Eu tenho que controlar e estar preparado para tudo isso no futuro, como eu tenho feito até agora. Essa é a família que eu tenho que proteger e assumir a responsabilidade. Isso inclui você também, Penélope Eckhart. Completamente do nada, ele me olhou nos olhos. Eu olhei de volta para ele também. Na forma fria, sóbria e arrogante dos aristocratas, ele disse cada palavra que estava em sua mente. Não é grande coisa perder um pouco de peso tentando bloquear as coisas que possam ferir a reputação dos Eckhart. Eu realmente não quis ferir você. Eu percebi imediatamente. Ele estava dando desculpas para a conversa que tivemos na prisão um dia antes do julgamento. Eu não diria que eu estava certo.
Mas mesmo que eu pudesse voltar naquele momento, eu iria fazer as mesmas coisas de novo. Porque era a melhor coisa a se fazer naquele momento para nos livrarmos da falsa acusação de que você era uma assassina de aristocratas. Os olhos azuis brilharam com um sentimento forte e desconhecido. Era um brilho similar de quando eu vi ele durante o meu testemunho na audiência. Mas eu tenho que admitir que fui muito duro. A partir de agora, eu vou lhe ouvir mais e agir com mais prudência. Porque eu acho que você pode satisfazer a sua própria vontade sem ter que usar de maldade como antes. Ele terminou dizendo isso. Você mudou e não vai mais fazer isso de novo. Eu pude entender o que ele estava pensando. Em outras palavras, esse foi o recurso que ele usou para proteger a prosperidade do Grande Ducado e sempre ele teria que tomar decisões baseadas na razão. Mesmo que isso leve a sua irmã menor para o abismo. Não houve nenhuma palavra de desculpa. Mas eu sabia que esse era o jeito do Derek se desculpar, afinal ele havia sido criado para ser o próximo duque. Contudo, não tinha como eu não parar de me importar com o que ele disse anteriormente. Você não vai mais fazer isso? Vá se danar. Eu ri cinicamente. Para que serve tudo isso agora? A verdadeira Penélope malvada já não existia. Não sou a mesma de antes. As palavras de recusa ficaram presas na minha garganta e eu engoli elas até o final. A última vez que eu vi a barra dele estava apenas em 32%. Penélope. Ele me chamou com um tom de voz impaciente. Eu quero ser responsável pelos meus atos no futuro. Eu não espero nada. Eu parei ele, respirei fundo e sorri. Eu disse a você. O rosto dele estava estranho por causa das minhas palavras. A barra cor laranja acima da cabeça dele começou a brilhar. Eu não pude ver os números, então eu só pude saber que algo mudou. Não sabia dizer se era positivo ou negativo. Meu coração estava batendo rápido. Eu vou deixá-lo sozinho. Obrigado por ter pego o pássaro. Dei a volta com toda a pressa, para evitar ter outra conversa. E nesse momento, quando eu estava perto da porta do escritório. Como anda a mineração? Uma inesperada pergunta chamou minha atenção. Coloquei o mordomo para cuidar disso. Eu olhei para ele com estranheza. Mesmo assim, ele ainda me deu um conselho com a cara distorcida. Se as pessoas souberem que a princesa é a dona, alguns deles vão ignorar e outras sem a menor vergonha vão querer grudar em você. Você pode usar um dos magos da família se você quiser. Ele já sabe sobre a mina de esmeraldas. Surpresa pelo fato dele saber, eu não pude dizer nada por um momento. Então qual era o valor do interesse desse homem, que não estava visível? Alguns dias depois, de manhã cedo, o mordomo veio e me falou sobre a mina. Como você instruiu, eu coloquei 3 pedras de alta qualidade, sem processar, na casa de leilão. E todas as 3 gemas, desde a primeira, foram arrebatadas por um preço 10 vezes maior que o preço do último leilão. O quê? Eu me assustei. Porque eu tentei criar uma competição para poder determinar quem seria o melhor distribuidor. Mas tudo isso perdeu o sentido. Ao que parece, o comprador não parece ter vindo de alguma joalheria renomada. O mordomo respondeu com uma cara que dizia que ele não estava entendendo o que aconteceu. Pelo que eu ouvi, as pedras foram compradas pelo Coelho Branco. O quê? Eu fiquei boquiaberta. Essa era a loja que pertencia ao Winter Verdandi. O que diabos tem de errado com ele? Apesar de eu ter ganho bilhões, eu estava um pouco envergonhada diante desse desenvolvimento inesperado. Eu não acho que isso seja um dos episódios do jogo. Isso era estranho. Era demais pensar que as minhas pedras tinham sido compradas por um preço tão alto. Se esse for o caso, não havia sentido ele ter comprado todas as pedras por 10 vezes o valor do último leilão. Será que ele sabe que eu sou a dona da mina e por isso comprou as pedras? O mordomo perguntou com cuidado se eu conhecia ele. Você conhece essa loja, senhorita? Hã? Não. De jeito nenhum. Eu neguei imediatamente. Então devemos entrar em contato com eles? Por ora, espere um pouco. Esperar? Eu tenho que pensar sobre isso. O mordomo inclinou a cabeça, curioso. Mas com um dos protagonistas quase no 100% de interesse, eu tenho que ter cuidado se quiser me encontrar com um dos outros protagonistas. Além do mais, era o mordomo quem estava me representando nos assuntos da mina. Estarei em maus lençóis se o mordomo descobrir que eu me encontrei secretamente com o Winter. De jeito nenhum.
Depois de lutar contra esse pensamento terrível, apressadamente terminei a conversa. Isso é tudo que você tem a dizer? Oh, e tem mais. O mordomo falou que tinha algo mais a dizer. Lembra dos 4 homens com quem você se desentendeu no dormitório um tempo atrás? O mordomo foi extremamente cuidadoso ao falar disso, já que tinha medo da minha reação ao recordar esse momento desagradável. Respondi com tranquilidade. Sim, o que houve? Ontem à noite eles foram despedidos da Ordem dos Cavaleiros. Despedidos? Essa foi uma notícia inesperada. Mesmo depois que eu disse para ele deixar isso de lado, creio que ele achou melhor expulsá-los. Bem, isso é bom. Levantei os cantos da minha boca e ri. Não esperava que isso progredisse tão rápido, mas não foi tão surpreendente. Nesse momento, lamentei não poder ver suas caras quando foram expulsos. Além do mais, o jovem duque os levou para o tribunal por terem insultado uma pessoa da nobreza. O que eu escutei agora foi realmente assombroso.